Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: precisamos alimentar não só o corpo, mas também o espírito, para ter a vida verdadeira. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós sentimos fome, nós comemos. Quando nós sentimos sede, nós tomamos água. Quando nós sentimos vontade de ir ao banheiro, porque nós estamos apertados, porque nós comemos e bebemos, nós vamos ao banheiro, a algum lugar onde nós podemos fazer as nossas necessidades. Só que isso parece que é um ciclo interminável, onde a gente sabe muito bem o que eu tenho que fazer para acabar com o desconforto. Mas o problema é que nós não conseguimos ver o nosso espírito, mas nós conseguimos senti-lo. E vem a ansiedade, e vem o medo, e vem a aflição. E o que você faz? Fala para um, fala para outro, reclama de uma coisa, coloca um sonho. Então você acredita que uma questão espiritual vai resolver apenas com as suas próprias palavras. Questões espirituais se resolvem com a palavra de Deus, não é com a nossa. Aparentemente nós entendemos o problema de uma forma muito superficial. E quando nada disso adianta, você vai parar na mão de alguém para tentar dopar os teus pensamentos. E é assim que a gente acha que a gente está se divertindo, porque eu esqueço que o pecado ele está vivendo em mim, eu esqueço que nessa vida eu tenho um propósito e eu fico só buscando distrações. E o tempo passa. Passa. E as coisas se resolvem com o tempo? Não. Se eu não tenho sabedoria lá atrás, hoje eu também não vou ter sabedoria, porque a sabedoria é a presença do próprio Deus. Se eu não aprendi a resolver o meu passado, certamente que o meu futuro também não será resolvido, porque as coisas elas acontecem no presente, no dia de hoje, como nós falamos ontem, o hoje ao qual Deus nos deu a salvação, ao hoje ao qual nós procuramos a sua presença. E às vezes a gente precisa lembrar da onde que a gente veio, para onde que a gente vai e qual é a única certeza que nós temos nessa vida. Porque quando nós esquecemos essa certeza, parece que tudo que acontece aqui é injustiça. Que tudo aqui, não sei, isso e aquilo, mas nós não vamos levar nada dessa vida. Nada. Nem teu amor, nem tuas conquistas, nem os teus sofrimentos, nem a tua vaidade, nada. Então no final, não faz diferença. A única coisa que nós podemos levar é o amor que nós recebemos das pessoas. É o nosso testemunho, é aquilo que nós fizemos ao lado de Deus e o que nós ainda continuaremos fazendo. Se a gente vai lá em Deuteronômio 8, versículo 2, 3 e 5, a palavra do Senhor ela diz assim: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Quem está conversando conosco aqui? Moisés. E o que Moisés está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um discurso antes deles entrarem na onde? Na Terra Prometida. E você tem que entender um pouco sobre esses 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque era um povo infiel e incrédulo.
Nesses 40 anos de quem saiu do Egito, sabe quantas pessoas adultas chegaram lá? 2, Josué e Caleb. E o restante eram pessoas abaixo de 20 anos ou que tinham nascidas no deserto. E por que aconteceu isso? Porque o povo era desobediente. O povo não queria saber de Deus, não queria reconhecer o Senhor. Eles queriam fazer só o que eles queriam, no tempo que ele queria, do jeito que eles queriam ficar reclamando sobre as coisas que tinham para comer, ao invés de agradecer. Então, toda a oportunidade que tinha um desconforto, ao invés deles entenderem a razão do desconforto, eles queriam reclamar para Deus. E Deus não gosta de gente que reclama. Deus gosta de gente que agradece, que consegue reconhecer as pequenas coisas que Deus faz. Então, meio que ele filtrou aquele povo. E o próprio Moisés não entrou na Terra Prometida. O Arão não entrou na Terra Prometida. E todo o resto do povo que viu todos aqueles milagres e aquelas maravilhas. Mas Deus conservou 2 pessoas. Josué queria assumir o lugar de Moisés e Caleb, que não teve nenhum papel de destaque, a não ser fazer uma coisa: ele era testemunha ocular. Ele viveu tudo aquilo que aquelas pessoas diziam, ele estava lá. O nosso testemunho, ele é muito importante. Ele é muito importante, a nossa história. E essa é a razão de nós estarmos aqui, para testemunhar. O Antigo Testamento, aquela pessoa que nós fomos, que errou e que sofreu, e essa pessoa de hoje, que se alimenta espiritualmente, que não mais vive apenas buscando seus próprios interesses, ao qual trouxe Jesus para dentro da tua casa, para dentro da vida, para as próprias palavras. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto nesses 40 anos. Aqui tem uma coisa que tem gente que não gosta. Quando você fala do passado ou fala alguma coisa, mas eu não estou falando para alfinetar, eu não estou falando para jogar na cara, mas eu estou trazendo um ponto de lembrança. Lembrança, eu preciso lembrar como as coisas eram e como as coisas são. Porque se eu esqueço o que aconteceu nesse meio, algo ficou perdido. E eu não precisaria estar lembrando das coisas se eu não tivesse esquecido, ou se eu não estivesse observando do jeito certo. Então, quando nós revisitamos o nosso passado, é para lembrar as coisas. Olha, compara como era antes, compara como é hoje. Veja se tudo não está diferente. Veja se a presença de Deus não faz diferença. Veja se a leitura da palavra de Deus não faz diferença. Veja se a vida que você vive hoje, cheia do Espírito Santo, não faz diferença. Então, lembrar faz parte da nossa vida. Lembrar não é jogar na cara. Ninguém aqui está jogando na cara. Porque se eu tenho sabedoria, eu tenho humildade de reconhecer que longe de Deus eu não tinha vida. E perto de Deus eu tenho a vida verdadeira. E ele falou, olha a caminhada. Eles não estavam perdidos no deserto, vagando. Deus estava esperando os mais velhos morrerem. Só isso que ele estava fazendo. Estava deixando o tempo passar. Só isso, mais nada. A promessa estava feita. Mas os idólatras, eles não iriam entrar. Eles iam continuar sofrendo e sofrendo. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Tem outras traduções que Deus fala assim, que ele queria ver o que tinha dentro do coração dessas pessoas. E é justamente na dificuldade que nós mostramos o que existe dentro do nosso coração. E o que a gente acha que é a humilhação de Deus? Não é que Deus foi lá e fez o mal para as pessoas. Deus tirou a bênção. Deus, ele trouxe a escuridão de volta. Ah, vocês estão reclamando porque estão vivendo na luz? Vivam mais um pouquinho na escuridão. Voltem ao estado inicial que vocês estavam. Sintam um pouco da tristeza, sintam um pouco do medo, da aflição. Sinta a ansiedade um pouco. Veja se vale a pena parar de orar, parar de louvar, parar de adorar, parar de buscar o Senhor. Veja se vale a pena. Então, nós temos que entender o que Deus está dizendo.
Porque Moisés, quando fez esse discurso, ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, porque Deus pediu para tocar na rocha, para sair água, e ele foi lá e bateu. E o povo ficou extasiado. Olha como Moisés é o cara. Esse é o ponto. Eu não tenho que estar preocupado com o que os outros... Deus não é espetáculo. Não vai ter um grande espetáculo porque Deus está ali. Não. É a mudança que vem de dentro para fora. É no dia a dia. É na simplicidade. Não precisa ter audiovisual, não precisa ter coisa, não precisa ter nada. A evangelização ela é fruto de duas almas que estão reunidas pelo nome do Senhor, e é só isso. Não precisa de mais nada. Não é o prédio, não é o lugar, não é a coisa, não é nada. É a presença do Espírito Santo e a fé das duas pessoas que creem que Jesus está junto. É só. Então eu tenho que olhar a minha vida, a minha caminhada lá atrás e ver toda a humilhação. Mas foi a humilhação que Deus fez? Ou eu me humilhei pelas pessoas? Ou eu me humilhei pelos meus sonhos? Eu me humilhei pelas coisas que eu fazia? Quem me humilhou? Fui eu mesmo. Foi eu mesmo. E por quê? Porque eu não quis provar para Deus que eu era uma pessoa fiel, que era uma pessoa digna, que Ele poderia contar comigo. Que qualquer coisa que me ofereciam, eu já aceitava e trocava a Deus. Que foi o que eles acharam quando Moisés subiu pegar a tábua dos 10 mandamentos, que era uma boa ideia pegar todo o ouro que eles tinham e fazer um bezerro e começar a dançar e adorar o bezerro, porque Moisés estava demorando. Então veja como nós atrapalhamos Deus na nossa impaciência. E aí eu quero culpar alguém. Não, mas você estava demorando. Olha, quem que te fez comer o fruto proibido? Foi a mulher que tu me deu. Você acha que você ficar justificando o teu erro para Deus vai mostrar alguma coisa? Só vai mostrar que na ausência dele ele não pode confiar em você. Ou quando você acha que ele está demorando. E aí, você vai procurar outra coisa? Vai procurar outro tratamento? Vai procurar terapia? Vai procurar o quê? A falta que você tem é da palavra de Deus. E você vai procurar o quê? Vai procurar alimentar o teu corpo? Vai o quê? Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná. Será que Deus deixou de passar fome? Deixou eles passarem fome? Ou simplesmente ele parou de abençoar de novo? Para que as pessoas pudessem entender, olha, você está comendo hoje, não é por causa de você não, é por causa de mim. Então Deus, às vezes, ele precisa parar de dar as coisas para que eu perceba que o que você chama de pouco é muito. Quando eu não sei o valor das coisas que eu tenho, parece que eu sempre preciso de mais. Mais, mas é sempre no excesso, porque não tem satisfação. É como se você bebesse uma água que ela nunca traz satisfação, comesse uma comida que ela não enche a barriga. Então o tempo inteiro aquela sensação de fome, ela está dentro de você. Na tua alma está ali gritando de fome. Fome da presença de Deus, fome da leitura da palavra de Deus, fome da presença do Espírito Santo. Ela não aguenta mais viver na escuridão. Não aguenta mais viver. E aí, o que você vai fazer? Vai tomar uma vitamina porque você vive na escuridão? Não toma sol o suficiente? Vai tomar vitamina? É bom, né? Faz bem, né? E quando não existia essa vitamina, o que eles faziam? Eu não sei também, né? Às vezes eu fico confuso com a medicina moderna, porque eu não sei como é que o povo chegou até hoje aqui. Rapaz do céu, eu não sei. De Deus e de Jesus nós não precisamos, mas suplementar o nosso corpo, nossa, aí precisa. E nós vamos comer, porque vai ser através da comida que nós vamos encontrar o alimento espiritual, né? Tá certinho. E deu um maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus resolveu o problema da fome como? Da forma que eles imaginavam? Não, trazendo algo novo que não existia. Então, se Deus tiver que resolver um problema, a solução ela não precisa ser conhecida. Não precisa. É aqui que nós precisamos começar a perceber algo. Quando Deus ele for solucionar um problema, não se preocupe. Ele vai resolver o problema. Se a gente olha no exemplo de Jonas, está todo mundo dentro de um barco. E aquele barco começa a naufragar porque Jonas está dentro do barco. Jonas está desagradando a Deus. E eles começam a criar soluções. Vamos tirar a carga de dentro do barco, vamos remar. E nada disso fazia acalmar a tempestade, até que eles encontraram a solução, que Jonas disse, olha, pode me jogar na água, não se preocupe. E eles já começaram a pedir perdão, olha, você perdoa, Senhor, por o que nós estamos fazendo com esse homem aqui, mas não é da nossa vontade isso. E jogam Jonas na água.
achando que aquele seria o fim, e vem um peixe e come Jonas. E Jonas fica 3 dias dentro do peixe, e depois o peixe vomita ele lá na praia de Nínive. Então não adianta a gente querer ficar achando que a solução vai ser do nosso jeito, no nosso tempo e no nosso momento. Eu tenho que estar entendendo, será que a dificuldade, será que Deus está me provando? Será que eu me mantive fiel durante a dificuldade? Ou não? Fiquei colocando a culpa em um, a culpa em outro, e a minha própria culpa eu não encontrei? Ou quando eu coloco a culpa em mim, eu também falo que a culpa também é do outro? Deus, Ele sabe o que cada um fez ou deixou de fazer. Eu não preciso ficar lembrando a Deus sobre os outros. Eu tenho que falar sobre mim, sobre como eu gastei a minha vida e como eu não percebi o maná que estava na minha vida, ou a bênção que Deus tinha colocado. E eu fui descartando. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa é a origem da frase que Jesus cita. Se você começar a entender bem o que Jesus diz, por isso que eu falo, quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar as palavras de Jesus, você vai encontrar a vida de Jesus e as profecias de Jesus. Paulo, Pedro, o próprio Cristo, eles sempre citam as Sagradas Escrituras. Sempre. Eles conheciam a palavra de Deus, eles se guiavam pela palavra de Deus, eles entendiam a vontade de Deus, eles sabiam que na ausência de Deus viveriam a escuridão, o medo. Na presença de Deus, Jesus não, né? Os demais citados, né? Porque senão perde todo o sentido. E você sabe que nem só de pão vive o homem? E você sabe que não adianta só alimentar a parte fisiológica do seu corpo? Que não adianta você ficar só ali comendo e bebendo. E aliás, né? Tem gente que acha que precisa comer, beber e ganhar dinheiro. Comer, beber e ter plano de saúde. Comer, beber e ter alguém. Comer, beber, ter alguém e ter filho. Comer, beber, ter alguém, ter filho e ter uma casa no condomínio. Comer, beber, ter filho, ter casa no condomínio e ter viagem. Aí você conquista tudo. E aí? Aí você vai começar a adquirir vícios. Porque você viu que tudo isso não teve. Ou vai começar a trair a tua mulher, o teu marido. Vai começar a usar droga. Vai começar a comer descompensado. Aí depois vai resolver o problema dando canetada na barriga. Aí vai treinar. E é só isso. A vida é só isso. É só isso. É tentar desfazer o mal que tinha feito antes. Comeu que nem como se não tivesse fim. Não, agora eu vou solucionar de outro jeito. Não, agora eu vou É sempre isso. A gente sempre está consertando um problema que não deveria ter se tivesse certo lá atrás. É sempre isso. Essa é a luta das pessoas. Sempre, sempre. E aí vem contar como se fosse um vencedor. Quer vencer? Vence de joelho. Quer vencer? Não faz. É fácil. Mais fácil que pedir desculpa, ficar pedindo desculpa e perdão, é melhor não fazer. Se eu sei o que é certo, o que é errado, não faz. Se eu sei que eu encontro a pessoa vai levar eu para usar droga, eu vou ligar a pessoa para quê? Se eu encontro a pessoa, eu sei que ela vai despertar o pior de mim, eu vou falar com essa pessoa para quê? Se eu sei que é uma pessoa que não me entende, que não tem Jesus, eu vou lá esperar o quê? Então eu preciso entender o que é cada pessoa. Eu conheço meus inimigos, só que eu conheço também a minha malandragem, né? Eu sou malandro. Eu não sabia, mas você sabia. Você fez de propósito, de caso pensado. Por isso que Deus largou esse povo rodando no deserto tanto tempo. Ele sabia, filho. A seleção, eles mesmos vão se selecionar aqui, eles mesmos vão ficar perdidos. Quantos não estavam caminhando naquele deserto já fazendo os planos do que eles iam fazer na Terra Prometida? Não, porque a gente vai para a Terra Prometida e vai ser assim, porque minha casa vai ser assado, porque eu vou fazer isso. Ficou lá no meio do deserto. E aí? Adiantou os planos? Adiantou não entender que eles dependiam também, não só do alimento que Deus dava, mas também da palavra de Deus? E a palavra servia o quê? Para obedecer, para guiar. Que ele falava, lembre como o nosso Deus guiou. Para Deus poder guiar, Deus falou. Então adiantou eles só seguirem o que eles queriam e só comerem sem ter direcionamento de Deus? Não adiantou nada, nada. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige um filho. Então a palavra, ela nos corrige. Um pai corrige um filho. Então você não vai orar para você ouvir o que Deus quer falar, o que você quer. E às vezes você vai ouvir não. Se você tá com uma criancinha, ela quer sair correndo, atravessar num lugar que tem trânsito, o que você faz? Puxa na mão, você fala não. Se insistir, não. Se insistir uma vez, você vai dar uma sentada nela, para ela aprender que aquilo é não. E é não por quê?
porque aquilo vai acabar causando um problema maior para aquela pessoa. Você entende que o não está dizendo não, ele está dizendo aqui você se destrói, aqui você não chega nas promessas, aqui você não está valorizando. E eu tenho que ter essa humildade. Se você quiser chegar lá do jeito certo, com a vida verdadeira, também se não quiser, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Sabe, você tem o direito de fazer o que quiser, só que não traz problema para a vida dos outros. Não vem depois que a conta, então não consegui pagar, não conseguiu pagar por quê? É sempre assim, sempre tem uma desculpa muito ótima. Né? O que a gente encontra na internet hoje é os mendigos de Pix. Porque assim a criança não tem o que comer. Você não tinha capacidade de ter filho, por que teve filho? Você não sabe, né? É verdade. Como é que as mulheres elas engravidam? Não sei, eu também não sei, é verdade. Ninguém sabe, né? Acho que é tudo inocente, tudo burro. Se a gente continua lá em João 4, versículo 34 a 37, a palavra do Senhor ela diz assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu salário é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Quem está falando conosco? Jesus. Qual é o contexto? Ele tinha encontrado a mulher samaritana na beira do poço. Os discípulos tinham saído comprar comida e Jesus tinha ficado lá conversando com aquela mulher, oferecendo a água da vida para ela. Nós temos um devocional, inclusive, que fala dessa passagem. E os discípulos voltam com a comida. Ficam espantados que Jesus está conversando com uma mulher que é samaritana. E qual é o problema de conversar com o samaritano? Eles não se gostavam. Samaritanos e judeus não se bicavam. Eram os bolsonaristas e os petistas. Eles não se gostavam. Então Jesus estava conversando com uma pessoa que não se gostava. E ela deixa bem claro disso. E Jesus começa a evangelizar aquela mulher, testemunhar, dizer, faz revelações, e aí beleza. Conta a mulher reconhece ele como Messias, e aí chegam os discípulos, lá, Senhor, você não vai comer? Você não vai comer? Aí ele fala, eu tô comendo, né? E eles não entendem, mas como assim você tá comendo? O que você comeu? Será que ela deu alguma coisa para ele comer? E aqui começa a passagem. A minha comida, disse Jesus. Então Jesus vai explicar para ele o que vem primeiro. Eu já falei para vocês quando eu vou fazer o devocional, que eu chego em casa, que eu vou ler a palavra de Deus. Às vezes eu chego do trabalho, eu já tô com fome. Mas primeiro, o que eu faço? Primeiro, antes de tudo, se eu tô entrando dentro da minha casa, eu não vou vir com rua, eu não vou vir com preocupação, não vou deitar na minha cama suja, eu vou tirar primeiro do meu corpo. Né? Isso não é uma questão de purificação nem nada, mas é como se você estivesse trazendo, sabe, deixando para fora de casa tudo aquilo que tem que ficar para fora e trazendo a limpeza, você vai tomar o teu banho. Enquanto eu tomo o meu banho, já vou ouvindo a Bíblia. Então isso já vem trazendo um estado de espírito diferente, me ajuda a entrar numa situação ou dentro de um contexto onde os meus pensamentos eles já vão se tranquilizar, eu já estou me alimentando da palavra de Deus, eu estou limpando, eu estou resolvendo. Aí eu vou ler a Bíblia, vou pensar no devocional, vou pensar nas passagens, na frase. Depois eu vou alimentar o meu corpo. Mesmo que o meu corpo esteja dizendo eu estou com fome, a prioridade sempre vai ser a alma. A prioridade sempre vai ser evangelizar. A prioridade sempre vai ser a prioridade que Deus colocar na minha vida. Não é as minhas necessidades. Depois eu faço. Não tive tempo. Cara, isso é um veneno para tua alma. Quem não tem tempo para Deus é um fracassado a vida inteira, é um miserável. Pode ter tudo, mas é miserável. E o tudo teu você vai gastar para você tentar sentir um pouquinho de qualquer coisa, não vai sentir nada. É um miserável. Tá? É um miserável. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o que alimenta Jesus, o que deixa ele satisfeito, é fazer a vontade de Deus. Sempre que nós fazemos a vontade de Deus,
Tudo na nossa vida é satisfação, é graça, como nós falamos ontem também sobre a graça de Deus. Tem que ouvir o devocional todo dia, senão você não vai entender o que significa cada palavra. E tem palavras que elas são carregadas de significados. Você pode imaginar o que ela significa, mas se você não sentir, você nunca vai saber nem o que é o amor, nem o que é a felicidade, nem o que é a humildade, nem o que é o autocontrole, nem o que é a alegria, a paz, o que é você deitar e dormir, você viver sem sentir nenhum tipo de dor dentro do teu corpo, sem nenhum tipo de dependência. A tua dependência é 100% Deus. Então nós nos alimentamos espiritualmente para começar a nascer dentro de nós uma vida verdadeira. E no começo nós somos crianças na fé. No começo nós não entendemos o que é Deus, nós imaginamos o que Deus seja, e a palavra ela vem revelando, e o dia a dia ele vai mostrando, em cada evangelização, em cada momento que Deus ele se prova presente dentro de nós. O que a gente não pode é entrar na dificuldade e sair desesperado. Como que eu posso acolher as pessoas? Se uma situação ela pode me gatilhar, se eu xingo, se eu berro, se eu grito, se eu não tenho um testemunho, eu não tenho nada, eu vou ficar no meio do deserto. Não adianta. Você pode estar aí olhando, vai ficar no meio do deserto. Aquele povo, eles estavam caminhando, comendo o alimento que Deus dava, que não existia, ficaram no meio do deserto. Deus não deixou eles perecendo, mas eles ficaram no meio do deserto. Eles não alcançaram a plenitude da vida e terminaram o trabalho que Ele me deu. Então, qual era o objetivo de Jesus? Fazer a vontade de Deus, o nosso propósito. Já falei para vocês, quando o nosso propósito termina, a nossa vida nessa terra ela termina também. Nós não fomos feitos aqui. Abençoado não é quem vive muito tempo. Abençoado é quem termina o trabalho de Deus e parte. E não vai partir para voltar, porque não tem. Se você acredita nessas ideias de ressurreição, não, de reencarnação, você está equivocado. A gente só morre uma vez. Então você precisa ler a Bíblia. Antes de você definir qual doutrina é boa e qual é ruim, lê pelo menos o Novo Testamento inteiro. Eu tenho certeza que todas as doutrinas que a gente enxerga hoje, como pautadas em Cristo ou não, elas vão ser totalmente abertas aos seus olhos. Todas, todas. O Novo Testamento, ele fala sobre tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, de A a Z, tudo. Então, qual era a vontade de Jesus? Qual era a necessidade de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Qual é a tua necessidade? Tua necessidade é ganhar dinheiro, tua necessidade é encontrar alguém, tua necessidade é achar alguém para dividir a conta, tua necessidade é provar alguma coisa para alguém, fazer a tua mãe, o teu pai ou a tua tia ficar quieta, porque as pessoas ficam falando e você não aguenta mais as pessoas falarem, porque não sei o quê, porque onde já se viu, e é só isso. É uma carroça vazia. Carroça vazia só faz barulho. Não tem nada, não carrega nada, não leva nada, não traz nada, não tem Jesus dentro do coração, não tem nada, não está trabalhando, é oco. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem, os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. O que Jesus está falando aqui? Será que ele está falando do campo? Ele está dizendo, olha, vocês sabem que quando vocês plantam, depois de 4 meses vem a colheita, né? Isso se chover no tempo certo para que a planta ela possa ter, se não tenha nenhum tipo de geada, né? Se não vem a cigarrinha, não vem, aí você põe lá o defensivo agrícola e não... Beleza, você vai, se em 4 meses você vai ter o que colher. Então você sabe que se você plantou, vai ter o que colher. A mesma coisa é para Deus. Se nós olhamos a necessidade das pessoas de receber a palavra de Deus, se nós olhamos a urgência, eu estou vendo um monte de gente chorando, um monte de pessoas tristes, de olhares tristes, sabe? Uma pessoa que ela já começa a falar, toma remédio para isso, para isso. E quando eu falo remédio, eu não estou dizendo que você tem é remédio para controlar os teus pensamentos, tá? Para mim é sobre isso que eu estou falando, tá? Não estou dizendo que você tenha problema de insulina, só que você vai notar que os outros problemas, quando você alimenta o espírito, a grande parte deles são amenizados, isso quando Jesus não vem e faz um milagre e nos cura também deles, mas isso não é critério. Então ele está dizendo, olha como os campos estão, olha como os samaritanos eles estão em necessidade aqui, olha, mas olhem e vejam bem, os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para colher.
Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos apresentando a quem essas pessoas? O próprio Cristo. E nós vamos ter um salário sobre isso, que é lá no céu. Agora vem a pergunta: quando eu evangelizo alguém, eu estou ajudando essa pessoa porque eu tenho um interesse? Eu vou lá evangelizar, eu só evangelizo as bonitas porque... Não, eu não estou. É homem, é mulher, é bonita, é feia, é criança, é velho, porque eu não tenho interesse nenhum para essas pessoas. Nós estamos semeando, nós estamos colhendo, nós estamos plantando. Então, quando eu semeio, eu não vou ficar com aquilo, eu não vou ficar esperando 4 meses para nascer, não, eu vou semeando. Cada devocional a gente vai fazendo, independente se nós temos uma confirmação, se tem gente ouvindo ou não, se estão gostando, nós estamos semeando. E aí o que vai acontecer? Lá na frente, assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Mas quem vai colher os frutos da sua vida? É a tua família, é o teu trabalho, é a tua casa, é a tua mulher, é você mesmo, é o teu filho. Quem vai colher a nossa conversão? São as pessoas que vivem à nossa volta. Então, quando nós ajudamos as pessoas, nós não ajudamos por um interesse. Eu não te ajudo porque você vai dizimar na minha igreja, eu não te ajudo... Nós não temos interesse nenhum. É o interesse de fazer a vontade de Deus. Porque é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Nós não estamos semeando porque é nosso. Nós estamos semeando porque essa é a vontade de Deus e assim nós nos alimentamos. Então essa é a passagem que Jesus cita, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você leia a palavra de Deus todos os dias, ore, escute os louvores, traga Jesus para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, fale do que Deus tem feito na sua vida, observe, pense, pare, reflita, veja se Deus não está te corrigindo, se o resultado que você faz é bom, é ruim, se isso traz louvor ou não a Deus, se o teu sentimento é bom, é ruim. Examine tudo e fique só com o que é bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.